mais para frente. Então, retornando àquela questão do cálculo do campo elétrico em função do potencial elétrico, a gente pode perceber então que esses nossos cálculos de dV, aqui, ó, esses cálculos então que a gente viu aqui, ó, tá? Podem ser usados para mapear. A gente pode pensar que se existe uma carga e existe campo elétrico radial, logo existem para cada ponto que se distancia da carga regiões de energias diferentes. E essas energias são as variações de potencial elétrico. Então, à medida que eu me afasto, eu vou para regiões de menor energia. É como se eu tivesse uma cebola e suas camadas. Cada camada da cebola está numa energia diferente. E a região de maior energia está lá no centro da cebola. Ok? Então eu posso pensar nessas cascas de cebola como superfícies equipotenciais. Na verdade, esse foi o nome dado. Superfícies equipotenciais. Então, a cada ponto que se distancia da carga, existe uma região de energia constante, representada por essas linhas aqui, ó, por esses círculos concêntricos, tá certo? Se eu tenho uma distribuição de dipolo elétrico, eu vou ter o campo elétrico aqui e as equipotenciais aqui, ó, né? Perpendiculares ao campo elétrico. Então, essas superfícies equipotenciais estão sempre perpendiculares ao campo elétrico. Ok? Por exemplo, uma superfície que não é com um formato geométrico um pouco mais elaborado, né? Olha aqui, ó. Então, eu vou ter os campos elétricos e perpendicular ao campo elétrico eu vou ter as minhas equipotenciais ou as minhas energias potenciais. À medida que eu me afasto, eu vou para regiões de menor energia, tá? Veja que são perpendiculares entre si, tá bom? Mais uma vez, ilustrando esse conceito que a gente acabou de ver aqui, ó, do gradiente. Ok? Ok. Esse é o exemplo que eu queria dar para vocês daquele cálculo do potencial elétrico de uma casca esférica. Ok? A gente pode pensar num carro, né, submetido a uma grande variação de potencial elétrico externo. Por exemplo, se você estivesse dentro do carro e caísse um fio elétrico de alta tensão sobre ele num dia de chuva, né? Uma árvore poderia cair arrastando um fio. Qual era o lugar mais seguro para você ficar nessa condição? Abrir a porta e sair do carro, continuar lá dentro? Bom, como a superfície do carro é uma equipotencial e ele é considerado como uma gaiola, porque dentro ele não é maciço de ferro, né? Então, dentro do carro, o campo elétrico é nulo e o potencial elétrico é o mesmo da superfície. Ah, mas caiu um cabo de 13.800 volts em cima do meu carro. Bom, você também estará submetido a 13.800 volts. O que você não pode fazer é querer sair de dentro do carro. Porque caso você abra a porta e você coloque um pé para fora do carro e o outro pé se mantenha lá dentro do carro, você será o caminho para essa diferença de potencial de 13.000 volts. Então você vai virar um carvalzinho. Você vai simplesmente virar pó. Não faça isso. Uma maneira de talvez contornar esse problema, mas não é indicada, é você pular de dentro do carro com os pés juntos para fora. Mas isso também é muito arriscado, porque a chance de você
sem querer ficar encostado na lataria é muito grande, tá certo? É esse o conceito de para-raio que existe nos prédios também, tá certo? Toda estrutura externa é aterrada, tá ok? Para que a parte interna se mantenha num potencial constante. Ok? O acelerador de Van de Graaff funciona também baseado nesse princípio, levando as cargas elétricas que são geradas por uma correia. Essas cargas são transportadas e devido ao campo elétrico aqui, elas são levadas do centro para a superfície, estabelecendo uma grande variação de potencial elétrico nessa parte externa, tá ok? E aí que a gente também tem o conceito de bordas, né, de pontas, tá certo? Como nas pontas dos objetos a distribuição de carga é muito maior do que na região de maior raio, né, a gente pode tratar isso como uma região de um raio pequeno aqui e um raio grande aqui. A distribuição de carga nas pontas é muito mais intensa do que nessa outra região e, portanto, a distribuição de campos elétricos aqui é muito maior aqui na região de raio menor ou nas pontas. E assim é muito mais fácil a gente ter campos elétricos e, portanto, atrair cargas elétricas nas pontas. Por isso que os para-raios são geralmente pontas, né? Por isso que a gente tem o formato de pontas dos para-raios, né? A distribuição de cargas aqui é muito maior do que aqui, né? A densidade de cargas é maior nas pontas e, portanto, o campo elétrico aqui nessa região é muito mais intenso, é muito mais provável de você atrair cargas para essa ponta do material, tá ok? Esse conceito de potencial elétrico também é utilizado no sistema de Xerox, né, patenteado por Xerox, tá? Para atrair partículas de Turner, tá ok? Depois a gente pode discutir isso, tá? A gente tem também que quando a gente tem cargas isoladas, a gente pode calcular o potencial, a energia potencial elétrica do sistema de cargas. Tá? Isso é feito pela somatória dos potenciais de cada par de cargas. Então, se eu quero calcular o potencial elétrico dessas três cargas em relação a um ponto, por exemplo, aqui, eu vou ter que calcular primeiro a energia potencial devido a essa carga, depois a essa carga e depois essa carga. Então, eu vou fazer a somatória, tá ok? Esse potencial elétrico, ele muda conforme for a distância, né? Então, quer dizer, se eu quiser calcular o potencial elétrico aqui nesse ponto, essa carga aqui tem uma influência menor do que essas duas, né? Porque elas estão mais próximas desse ponto onde eu estou supostamente querendo calcular a energia potencial elétrica, tá certo? Porque veja que isso varia com a distância, tá ok? Então, isso também a gente vai ter exercícios lá na frente para ilustrar essa questão da distribuição de energia potencial em função do número de cargas, tá certo? Pessoal, essa é a lista de exercícios proposta para esse capítulo, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse conceito de energia potencial elétrica, tá certo? Façam esses exercícios, né? Salvem em formato PDF e insiram lá na nossa sala virtual, né? E estudem e anotem suas dúvidas para um próximo encontro online, tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês. Agradeço mais uma vez pela atenção e até a próxima aula.